Vasco aqui. O Vasco estreia no Cariocão amanhã. Pega o Maricá em São Januário. E o técnico Fernando Diniz deve escalar um time reserva com jogadores da base. Quem está por dentro é o Kiko Menezes, que traz uma apresentação primeiro, né, Kiko? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, aqui no Centro de Treinamento, o Vasco apresenta novo reforço, Alan Saldívia, 23 anos, zagueiro, uruguaio, 1,80 m. E aí vocês perguntam, 1,80 m, numa altura um pouco baixa para os padrões de futebol profissional hoje, para essa posição, zagueiro? Pois Alan Saldívia tem características que encantam o técnico Fernando Diniz. Inclusive, já queria ter trabalhado com ele na época do Fluminense, posteriormente no Cruzeiro, e agora os dois estão juntos aqui no Vasco da Gama. Saldívia tem uma ótima saída de bola e é um jogador que tem a capacidade de apoiar bem os jogadores no ataque, inclusive com um passe que quebra a defesa adversária. Saldívia já está treinando com os demais companheiros, mas não estreia no Vasco amanhã, na primeira partida no Campeonato Carioca contra o Maricá, jogando em casa em São Januário, 9h30 da noite, Mari. Valeu, Kiko. Se esses são os pontos fortes, ele é um número do Diniz. Bom, vamos falar do Vasco. O Vasco segue com a sua preparação para enfrentar amanhã o Maricá, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina, comandado por Fernando Diniz, ainda não terá força máxima para esse confronto. O primeiro jogo do Vasco no ano. Já o Maricá chega para seu segundo ano na elite do Carioca, mesclando jogadores jovens e mais experientes. O Maricá, que é comandado pelo Reinaldo, ex-jogador do Flamengo, segue lá no time de Maricá. Jogou no Botafogo também. Jogou no Botafogo, né? Jogou. Bem lembrado. São Paulo, foi São bem. Paulo. São Paulo, Botafogo era bom, centroavante. Olha, a polêmica do Verratti segue em alta, ele vai para o Cerro Porteño, ele fica no Vasco. A questão foi o seguinte, em entrevista à ESPN, o presidente do Vasco, o Pedrinho, falou sobre essa situação. Tem aí, vamos ouvir então, o que o Pedrinho falou. Se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. Uhum. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. O nosso planejamento é ter o Verratti. Se o Verratti chegar para mim e falar, presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, eu estou com 37 anos, o meu contrato aqui, quando eu terminar, eu vou estar com 38, eu posso ajustar melhor a questão financeira. Cara, eu nunca vou prejudicar a instituição e você é muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega num acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada. Como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti, porque a narrativa que foi criada é essa. E essa narrativa é mentirosa. O Pedrinho está dizendo que o Verratti está nos planos, sempre esteve. Eu já vou pegar a opinião do Vene Casagrande de situação, essa possível saída. Agora, a notícia que eu vou dar do Brenner, hoje na Udinese, da Itália, o novo alvo do Vasco, talvez encaixe aí com uma informação de que se o Vasco procura mais um atacante, será que contava mesmo com o Verratti? Será que não quer que o Verratti saia, mas está buscando o Brenner? Foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rod Silvério e a proposta foi confirmada pelo craque Vene Casagrande. Proposta de 4,2 milhões de euros por 70% dos direitos do Brenner, que tem 25 anos. Aí a Udinese pediu mais, não é isso, Vene? Já remata esses assuntos, Vene, se estão ligados ou se não, a questão do Verratti e a possibilidade do Brenner vir? Eu acho que, assim, tá ligado porque estamos falando da mesma posição. Exatamente. O Brenner, ele chegaria para fazer essa função que, teoricamente, o Verratti faz atualmente. E aí não seria interessante para o Vasco se livrar do alto salário do Verratti? Antes de mais nada, quero parabenizar a entrevista do presidente Pedrinho, que eu acho que a postura dele foi extremamente correta. Pedrinho mandou bem, gostou. Ele foi muito bem nessa entrevista para a ESPN, porque estavam criando já uma narrativa como se o Vasco tivesse fazendo questão ou trabalhando para se livrar do Verratti. E o Vasco não está fazendo isso em nenhum momento. E eu acho que a postura do Vasco da Gama é correta. O Vasco quer ter o Verratti no elenco porque ele é bom jogador. Agora, eu acho a postura do Vasco correta também quando, basicamente, entre linhas diz o seguinte, nós também não vamos fazer esforço para renovar o contrato do Verratti. Se o Verratti aceitar uma proposta e comunicar para a gente, beleza, tá tudo bem. Ele que diga isso ele sai, né? publicamente. Não, eu acho que a proposta já chegou do Cerro Porteño. Não, pro Vasco não. Pro Vasco não, mas pro jogador já chegou e o próprio diretor do Cerro Porteño fala isso. A questão é,
o jogador vai topar a proposta do Cerro Porteño e pedir para sair do Vasco da Gama? Porque até o momento isso não aconteceu. E eu acho que o Pedrinho foi correto porque ele valorizou o jogador, valorizou a importância do Verratti na história do Vasco da Gama, inclusive utilizou a palavra ídolo, mas repito, idolatria é algo pessoal. Se o Pedrinho acha, quem sou eu para criticar? Eu tenho direito de não achar, o torcedor do Vasco tem direito de não achar. Mas a importância do Verratti, isso é inegável. E eu acho que o Pedrinho foi extremamente correto nisso. A gente conta com o Verratti. Não se pode criar a narrativa que o Vasco da Gama está querendo se fazer do jogador. Se o jogador aceitar uma proposta, seja do Cerro ou qualquer outra equipe, ele que comunique isso publicamente, que diga ao torcedor. E já entrando no assunto do Brenner, a gente, querendo ou não, envolve o Verratti por conta da posição. E eu acho que seria uma contratação extremamente interessante. Primeiro, é um jogador que o Fernando Diniz conhece bastante, porque trabalhou com ele no São Paulo. Ele é novo, mas é rodado. Exatamente, ele foi vendido cedo pelo São Paulo para a Udinese, mas não se firmou no time italiano, foi emprestado para o Cincinnati, aí voltou para a Udinese, foi emprestado novamente e para essa temporada ele está fora dos planos. A questão é que a Udinese pede 6 milhões de euros para negociar o jogador. E o Vasco da Gama fez uma proposta inicial bem menor, de 4,2 milhões de euros. E as negociações estão em andamento. O que eu sei entra no caso Paquetá, a boa vontade do jogador. O jogador aceitou a proposta do Vasco, mas resta saber se o Vasco vai conseguir convencer a equipe italiana a vender o jogador por um valor menor que eles desejam nesse momento. A pedido de Fernando Diniz, Estrela não deve ser emprestado pelo Vasco durante o Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva concedida nesta última segunda-feira, Admar Lopes revelou que o treinador solicitou a permanência do meio-campista, que será avaliado ao longo do estadual. Um dos principais talentos da base, o meia deve receber oportunidades nas primeiras rodadas da competição. Após passar um longo período afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, a joia cruz-maltina trabalha para recuperar ritmo e reconquistar espaço no elenco. Além de Guilherme Estrela, Leandrinho também foi mencionado por Admar Lopes na coletiva. Segundo o diretor executivo, o lateral esquerdo pediu para ser negociado nesta janela. O jogador recebeu 2 propostas, mas nenhuma delas atingiu o valor desejado pelo clube. O Vasco da Gama acompanha de perto a situação do atacante Marino Inestrosa e tenta atravessar a negociação do atleta com o Boca Juniors. O jogador de 23 anos é um sonho antigo do cruz-maltino e de diversos clubes brasileiros. Embora Inestrosa esteja praticamente acertado com o clube argentino, a transferência ainda não foi concretizada, já que o Boca Juniors não efetuou o pagamento ao Atlético Nacional, da Colômbia, atual clube do jogador. Segundo informação do canal NT Vascaínos, o Vasco entrou em contato com o representante de Inestrosa na Colômbia para avaliar a possibilidade de apresentar uma proposta oficial. A iniciativa conta com o aval do técnico Fernando Diniz. A negociação ainda está em aberto, e o futuro de Inestrosa segue indefinido até que o Boca Juniors regularize a situação junto ao Atlético Nacional ou que o Vasco formalize seu interesse. Bom torcedor cruz-maltino, agora eu quero saber de você. O atacante colombiano, Marino Inestrosa, seria um bom reforço para o cruz-maltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.